A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você, que me acompanha agora nesse momento. Eu estou aqui diretamente do altar da nossa igreja, Igreja Grão de Fé. Eu sou o pastor Renê Aloísio e estou aqui nesse momento para trazer uma palavra de fé, de fortalecimento para a tua vida. E essa palavra está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." O que nós podemos entender nesses versículos aqui que acabamos de ler agora, nesse momento? Nós podemos entender uma coisa que antes de acontecer esse fato que Jesus pediu para eles, entrarem no barco e seguir, antes disso tinha acontecido um milagre, que foi a multiplicação de pães e de peixes. E trazendo para os dias de hoje que nós estamos vivendo, muitas pessoas, muitos cristãos, pessoas que seguem a Jesus, que servem a Deus, que mediante a esse momento agora estão se dispersando, estão afastando, estão abandonando a fé, pelo fato de o momento agora o qual estamos vivendo, que está sendo um momento difícil para muitas pessoas, para todos, vamos generalizar assim, no geral, está sendo um momento difícil para todas as pessoas. E às vezes, por um deslize, por um momento, pelo o que está acontecendo no momento, a gente acaba muitas das vezes esquecendo de quem é Deus, de quem é esse Deus que nós servimos. Acabamos até esquecendo dos milagres que Deus operou na nossa vida, na nossa casa, e o momento faz com que nós venhamos, nos assustar, que nós venhamos ter medo, e nós acabamos esquecendo do Deus grandioso que nós servimos, o Deus que entregou o Filho dele para morrer por mim e por você. Nós acabamos até esquecendo de agradecer pelo dia quando nós acordamos e nós podemos observar notícias ruins, talvez até pessoas próximas a nós que nós ficamos sabendo que estão passando por situações difíceis, aquelas que perderam a vida, mas Deus está sempre nos livrando, está sempre nos guardando. E pelo fato de nós não estarmos, ligados verdadeiramente a esse Deus maravilhoso, não estarmos confiando verdadeiramente a Deus, esse fato faz com que a nossa fé venha se esfriar. Esses fatos fazem com que nós venhamos nos desesperar. E isso daí é um grande problema. Quando nós passamos, a não entender, a não confiar completamente em Deus. Porque quando a gente passa a ser uma pessoa que deixa de acreditar nesse Deus maravilhoso, que nos guarda, que nos mantém de pé, que nos dá condições de continuarmos firmes, meio a essa situação difícil que nós estamos vivendo agora, nós passamos a ser umas pessoas mais vulneráveis, mais fracas. E nós não podemos deixar com que esse momento qual estamos vivendo agora venha fazer isso, venha mudar a nossa vida desse jeito.
Então nós precisamos confiar mais em Deus. E continuando, no capítulo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Mas, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Então, nesse versículo 30 aqui, nós podemos observar com clareza, sabe, como nós temos que confiar verdadeiramente em Deus. Como nós precisamos, sabe, depositar a nossa confiança verdadeiramente em Deus, em Jesus. Nós precisamos, nós devemos, porque se nós não depositarmos a nossa confiança, nós não entregarmos a nossa vida a Deus, nós não vamos ter força, nós não vamos conseguir caminhar. Nós vamos, sabe, ficar reparando nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e vai acontecer com a gente da mesma maneira que aconteceu com Pedro aqui. Ele ficou reparando no vento, e aí ele passou a submergir, ele começou a afundar. Mas nós não podemos, sabe, ficar reparando nas coisas que estão acontecendo agora, nas notícias ruins que nós estamos ouvindo agora, porque, sabe, às vezes você vai falar, mas é impossível que em todo lugar onde eu vou, quando eu mexo no meu telefone, quando eu ligo a televisão, as notícias que vêm para mim é só notícias ruins. É claro que não tem como a gente, sabe, tampar os nossos ouvidos e fingir que não está acontecendo nada. É impossível, porque está acontecendo muita coisa assim. Tem muita gente, sabe, que está perdendo a vida. Tem muitas pessoas machucadas nesse momento. Mas nós não podemos ficar reparando nessas coisas que estão acontecendo e ficar focado nelas. Porque se a gente passar a observar mais as coisas ruins que estão acontecendo, ficar focado nas tempestades, nos ventos que estão acontecendo, nós vamos começar a afundar. Nós vamos começar a submergir da mesma maneira que aconteceu com Pedro aqui agora nesse versículo que eu acabei de ler para vocês. Então nós precisamos estar focados somente em Deus, focados somente em Jesus. Porque se nós estivermos focados somente em Deus, em Jesus, esses ventos, essas tempestades, elas vão continuar assim ao nosso redor. Mas eles não vão ter força de querer nos puxar para baixo. Eles não vão ter força de nos derrubar, porque nós vamos estar fortalecidos, porque nós vamos estar com um foco que é somente Jesus, que é somente a nossa salvação. Então nós precisamos colocar, sabe, em prática no nosso dia a dia isso. Vamos acordar, vamos ter um foco que é Jesus. Jesus, ele já veio, ele já deu a vida por nós. Cabe a nós fazer a nossa parte. Nós devemos, sabe, a cada dia fortalecer mais a nossa fé. Nós precisamos buscar mais a Deus, focar mais em Jesus. Ele está nos dando a oportunidade hoje de buscar a Ele. Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque o dia de amanhã nós não sabemos, mas nós podemos fazer hoje a diferença. Nós devemos buscar a Deus enquanto nós temos oportunidade. Então que esta palavra, ela fica gravada na tábua do teu coração, que ela venha te trazer, sabe, um conforto, um fortalecimento, e que você possa lembrar, os ventos vão continuar, as tempestades vão continuar, mas você precisa ter um foco, que é Jesus. E Ele não vai deixar você afundar, porque Ele é o Deus da minha vida e da sua vida, e Ele veio para nos dar força, vida e vida com abundância. Que você fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.